Fala, gente, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui nesse canal, finalmente, né? Depois de mais ou menos um mês aí, a gente até trocou o figurino de uma roupinha de calor. Estamos aqui porque passando frio, finalmente passando frio aqui no Cerrado, finalmente deu um alívio no calor da morte. Mas estamos aqui firmes e fortes, mesmo depois de ver semanas de cenas lamentáveis do nosso parlamento, desde início de CPI até culminando em ontem Marina Silva sendo violentamente atacada, em cenas que são vergonhosas não só para nós, mas para o mundo inteiro. Sabe se eu fechei minha janela? Eu não fechei minha janela. Deixa eu fechar minha janela para isolar um pouquinho mais o som, né? Obrigado. Como você sabe, se você assistiu o vídeo anterior, esse aqui é o meu canal, eu sou Murilo Costa, sou escritor e jornalista, estou escrevendo um novo livro e quero, nesse canal, com esses vídeos, registrar todo o meu processo criativo para escrever esse livro. E como é um livro Brasil, melhor inspiração não há do que Brasil, não é? Do que observar Brasil, estudar Brasil e tentar compreender Brasil, por mais difícil que seja. Pois então, nesse vídeo aqui eu quero falar para vocês das minhas fontes de inspiração para escrever meu livro, para escrever esse livro novo. Além da realidade, como nós vimos, né, eu tenho também vários livros aqui que eu estou usando como minhas principais referências. E o primeiro dele que eu quero mostrar para vocês é o livro de Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, que eu estou aqui tentando pegar a capa dele porque ele está no meu Kindle. Aqui. É esse aqui, Raízes do Brasil. É um estudo do Sérgio Buarque de Holanda sobre de onde viemos, quem somos, por que somos assim, qual que é a natureza do brasileiro. Ele tenta explicar, através de uma maestria gigantesca, o que faz do povo brasileiro o povo brasileiro. Então ele vai investigar as nossas raízes portuguesas, as nossas raízes espanholas, as nossas raízes europeias, para tentar dizer para nós por que somos assim, o que deu errado, o que tem que ser consertado. E vendo essas cenas com Virgínia, com Marina, o que aconteceu na nossa política esses dias, eu vi claramente aqui a tese dele, a proposta dele sendo colocada em jogo, sendo colocada na prática, sendo praticada. E assim, né, uma imensa vergonha para nós o que aconteceu nos dois casos. Porque no primeiro a gente tinha uma blogueira milionária que foi levada adiante do nosso parlamento para prestar esclarecimentos sobre a contribuição dela para o empobrecimento das classes mais baixas da nossa sociedade, que estão ligadas aí com o jogo do tigrinho, que estão gastando seu dinheirinho suado, que não dá para sobreviver, em apostas online que prometem mudar de vida, que prometem fazer a pessoa transformar sua realidade, que na verdade, né, a gente sabe que não tem nada disso. E num segundo cenário a gente teve Marina ontem sendo violentamente atacada por uma misoginia infernal, uma misoginia perturbadora, onde a gente viu uma mulher de importância mundial, de relevância mundial, ser colocada numa situação ardilosa, de uma armadilha simplesmente para humilhá-la. Para humilhá-la. E analisando tudo isso à luz de Sérgio Buarque, a gente chega a iluminações, digamos assim, a iluminações muito importantes sobre a nossa cultura e sobre esses episódios tão macabros, né? E eu quero destacar um trecho aqui de Raízes do Brasil, onde ele diz o seguinte: os elementos anárquicos sempre frutificaram aqui facilmente com a cumplicidade ou a indolência displicente das instituições e costumes. Ele quis dizer que esse comportamento corrupto, esse comportamento vergonhoso, sempre teve um solo fértil para crescer em terras brasileiras, em cultura brasileira. Isso porque, enquanto nós, como povo, como cultura, como uma instituição que gera significados, sempre tendemos a deixar que as paixões particulares
invadissem o espaço público para que fossem realizadas. Ou seja, que nós usamos o nosso espaço público, o nosso poder público, o nosso espaço de poder social, que deveria ser para resolver problemas de âmbito social, problemas de todos. Nós usamos esse poder para resolver nossos interesses particulares, né? Principalmente quem tem acesso a esse tipo de poder. E é exatamente o que nós vemos acontecendo nesses dois cenários de Marina e de Virgínia. Primeiro a gente viu a Virgínia se vestindo de uma mocinha inocente, de um arquétipo de mulher que o homem patriarcal adora, que é a mulher inocente, que chega a ser burrinha, a mulher que não sabe o que está fazendo, que é desastrada, lambendo o microfone, pelo amor de Deus, que cena horrorosa. Ela se vestiu desse personagem para fugir do sistema, uma vez que ela estava sendo apontada como alguém responsável por incentivar a população brasileira a se empobrecer em casa de aposta. Então ela colocou a roupa de guerra de um modo exemplar, de um modo que dá aula de mediatização. Ela se vestiu da inocente, da burrinha, da desastrada, para cativar o nosso parlamento a não ser tão incisivo com ela. E funcionou perfeitamente. A gente viu um senador parando o que estava fazendo, parando uma sessão pública de interesse público para poder tirar foto com a blogueira famosa. O que é o cúmulo do absurdo. E o mais absurdo ainda é quem apoia esse tipo de criadora de conteúdo. Mas aí é papo para outro papo, né? Papo para outro tipo de conversa. E agora falando de Marina, do que aconteceu com a Marina não se vestiu de arquétipo. Ela se vestiu de uma causa. Ela se vestiu do comprometimento que ela tem com a causa que ela defende, principalmente a pauta ambiental. E ela não foi fugir do sistema. Ela foi enfrentar o sistema. Só que naquela situação armada por homens, num pacto macabro, num pacto horroroso, só queria colocar ela numa situação embaraçosa. O objetivo daquela reunião que Marina esteve, o convite que ela recebeu, nunca foi para qualquer diálogo. Foi simplesmente uma armadilha para gerar outro arquétipo de mulher, que é a mulher histérica, a mulher descontrolada, que não merece ser ouvida e que precisa ser calada, precisa ser controlada. E tá ali o papel do homem para fazer isso, né? Tá ali o homem para exercer o papel de controle na mulher e dizer que ela está louca, que ela está errada, que ela tem que se calar. Então a gente vê as palavras aqui de Sérgio Buarque se cumprindo, né? De que os elementos anárquicos sempre frutificaram aqui facilmente com a cumplicidade ou a indolência displicente de instituições e de costumes. Não é só a instituição, o parlamento, que deu aval a essa violência. Grande parte da comunidade, da sociedade que abraça o patriarcado, que é ignorante sobre o assunto, também vai dar razão àqueles homens. Porque eles vão ver a visão de Marina se levantando e saindo como uma visão fraca de uma mulher que ficou histérica. E não é bem assim, né? Marina foi uma verdadeira heroína, como ela é, uma heroína nacional, se levantando e saindo. Porque aquela situação nunca foi uma situação de diálogo. E quando a situação não é de diálogo, a gente não tem que sentar e escutar, a gente não tem que sentar e participar disso, a gente tem que levantar e sair. Marina, como uma evangélica, como uma das poucas evangélicas brasileiras que entendem algo da Bíblia, fez exatamente o que Jesus fez muitas vezes, levantar e sair. Ele não tinha que dar satisfação, assim como ela não tinha que dar satisfação, nem esperar ali ser comida por lobo. Simplesmente levantou e saiu. E toda essa situação envolvendo a Marina me fez lembrar de outro grande brasileiro, que é o Osiris Silva, um engenheiro que é cofundador da Embraer, a nossa empresa que fabrica aviões e que está muito famosinha no mundo agora, diga-se de passagem, e que certa vez ele deu entrevista no programa Roda Viva, onde ele pôde conversar sobre prêmio Nobel. Talvez você já reparou que o brasileiro nunca levou um prêmio Nobel, nós não temos Nobel, assim como nós não tínhamos Oscar até o Walter Salles ir lá e ganhar para nós. Mas enfim, papo para outros papos também. Nessa entrevista para o Roda Viva, o Osiris Silva contou uma história de que ele estava num jantar, num lugar, onde tinha a Academia do Nobel, membros da Academia do Nobel. E ele resolveu perguntar por que o Brasil nunca ganhou um Nobel, o que aconteceu com os candidatos brasileiros. E daí ele obteve uma resposta, depois de algumas doses de álcool ali daquele pessoal,
ele ganhou uma resposta, e a resposta foi que nós brasileiros matamos os nossos heróis. Uma resposta pesada e que condiz com a realidade. Todos os candidatos brasileiros ao Nobel, segundo aqueles acadêmicos, foram massacrados pela sociedade brasileira. E eles não entendem o porquê que o brasileiro faz isso. Então, essa semana a gente viu uma heroína brasileira ser massacrada, mais uma vez. Então isso acaba nos dando uma aula de Brasil, dessa invasão do espaço público pelas vontades particulares, do patriarcado muito forte, em que ele não suporta mulheres em espaços de poder, e de pessoas que subvertem o sistema para esse ganho pessoal, como foi o caso da blogueira. E como é que se traduz todo esse cenário para dentro de um livro? Essa é a pergunta de milhões, né? É isso que eu estou tentando fazer no meu trabalho. Vou conseguir? Espero conseguir. Já estou no capítulo 6. Comecei a escrever o capítulo 6 essa semana. Então estamos com um avanço bacana aí. Mas agora, para completar, deixa eu pegar outra fonte para o meu livro. Esse aqui, Ética e Política, do Roberto Saturnino Braga. Também é um estudo, é uma aula de política, ele que é um professor também, né? É uma aula de política que conta um pouquinho dos aspectos da política brasileira. Um grande destaque desse livro é o nosso papel como mediador, o nosso papel como um forte país de diplomacia. E é uma ótima referência para escrever um livro sobre o Brasil que envolve questões políticas, mas também é um livro que todo mundo deveria ler. Então eu recomendo ele demais para você, principalmente ano que vem, né, que é um ano eleitoral. Mais uma fonte para o meu livro é o clássico, né, que ganhou muita visibilidade. Deixa eu colocar de cá, né, porque de cá que tem luz. Que ganhou visibilidade nos últimos anos aí com a série e com a ascensão de Trump e a reascensão de Trump, que é o Conto da Aia. Aqui a gente não tem essa visão de uma cultura brasileira porque a gente está lendo um livro estadunidense, mas aqui a gente tem um retrato muito importante do que seria uma nação controlada por um governo fundamentalista cristão, que é o governo que existe no meu livro, na história que eu estou criando sobre esse Brasil. Então o Conto da Aia não pode deixar de entrar nessa lista de referências, né? A gente tem aqui caso você não conheça, caso você esteja, sei lá, em Marte, aqui a gente tem a história de uma mulher que é vítima de um sistema fundamentalista cristão, onde ela pode engravidar e ela é obrigada a ter os filhos da elite desse governo. Ou seja, é uma mulher abusada, né? É um livro muito profundo, narrado com um fluxo de consciência muito interessante, que vale a pena ser lido se você não leu. Vai ler também. E mais uma fonte aqui para o meu futuro livro, que vai sair em breve, queremos, é essa maravilha aqui do Eric Novello, é o Ninguém Nasce Herói. É um dos meus livros nacionais favoritos. Esse livro aqui ele tem uma pegada jovem, é um livro focado no perfil jovem leitor, mas não deixa de ser incrível, não deixa de ser maravilhoso, não deixa de ser para todas as idades. Ele conta a história também de um Brasil fundamentalista, onde o personagem principal tenta ser o super-herói da sua própria história, vivendo nesse contexto de perseguição e de principalmente silêncio à liberdade de expressão. Esse livro aqui é meu xodozinho, então não me desfaço dele por nada, e tem a versão física. Algo para você, da minha parte, da minha personalidade, eu amo livros e-book. Eu adoro ler e-book, prefiro. Eu só tenho livro físico que eu gosto demais. Então esse aqui é um exemplar. Se você vê um livro físico meu, é porque é uma joia para mim. Isso aqui é uma literatura de altíssima qualidade. Então mais uma recomendação para você ler caso você não conheça. E uma última referência que eu quero deixar aqui nesse vídeo é o 21 lições para o século XXI, do Yuval Noah Harari, que é o autor de Sapiens e Homo Deus, é bem famoso também, né, da nossa contemporaneidade. Ele pensa sobre vários assuntos importantes da nossa contemporaneidade. Alguns capítulos aqui entram nessas referências que eu estou usando para construir minha história, e ele faz observações muito pontuais, muito importantes,
sobre, por exemplo, tecnologia, política, religião, refugiados, tudo que a gente vê acontecendo, muito atual. Então recomendo aí, se você vai fazer Enem, se você vai fazer qualquer coisa nesse sentido, essa aqui é uma leitura muito importante. E assim a gente caminha construindo a minha história, construindo esse novo capítulo da minha jornada como escritor. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessas pequenas observações, desse pequeno diálogo que a gente teve aqui. Você sabe que esses vídeos que eu gravo aqui não são roteirizados, eu simplesmente ligo a câmera e falo aqui sobre as coisas que dá vontade e que são importantes, que eu percebo e que eu trago das minhas referências também, né? Além de referências para o livro, essas leituras, esse material que eu mostrei aqui também são referências para a vida. É muito importante que a gente crie referências na nossa vida, crie boas fontes e tenha essa inteligência ao lidar com a nossa realidade. A gente não pode ser só uma máquina, uma desinteligência natural criada por algoritmo social. Então busque, como dizia Tebilu, né? Busque conhecimento. Apenas busque conhecimento. E eu espero que você tenha gostado. Deixa o like aí se você gostou. Comenta aí alguma coisa que eu quero saber. Dê a sua opinião sobre os assuntos. Vou deixar links aqui na descrição desses vídeos, desses livros, aliás. Se você quiser conhecer mais, está aqui na descrição. E a gente se fala no próximo vídeo. Temos também alguns desafios, algumas metas aqui no canal, vou deixar aqui na descrição, porque nesse momento eu não lembro. Eu vou assistir o vídeo passado e vou lembrar, tá? Mas tem a ver com o livro e com spoilers, tá bom? Então, muito obrigado por assistir, a gente se fala no próximo vídeo. Tchau!